Oi, tudo bem, Eduardo? Como é que você tá? Tudo Tudo bom? bem? Tá me ouvindo bem aqui? Eu acho só que você deve chegar a câmera um pouquinho para trás, ó. Assim, é porque está cortando, pelo menos para mim aqui no celular, está cortando a parte de cima da tua cabeça. Aí, acho. Apareceu? Ah, tá. É porque eu tô aqui na frente, ela tá bem atrás aqui. Não, não, assim tá ótimo. É só porque Tá? tava assim e aí tava meio que assim, sabe? Aham. Boa noite, E Gabriel. aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Vamos esperar um pouquinho, né, Andresa, Vamos, para pelo menos uns 5 minutinhos, né? E aí a gente começa o nosso vamos, papo, né? vamos sim. Sabe que a gente revendo lá, né, as duas primeiras, né? Quanta coisa é legal da, né, RODBT, né? Muito. Hoje, a hora que eu tava lendo aqui aquelas práticas de mindfulness, muito show também. Eu tava relembrando elas, né? Algumas práticas aqui da bondade, a bondade amorosa. E a gente ficava repetindo aquelas palavras, você lembra? Lembro. Assim, eu até já tentei bastante, assim, né? Até na própria TBT, às vezes eu uso a Aham. bondade. Porque é uma mentalização ali, né? É um mindfulness. É, É que na RO vem muito, né, a prática da ter ali o sentido ali, né? Ter ali é, encadeado. é. Trazer o mindfulness, aquela atenção para você mesmo, né? O mindfulness da RO. E aí depois você leva aos outros, às outras pessoas, essa atenção, essa compaixão, né, por si. Acho que é bem legal mesmo. E aí Ah, por aquela pessoa que a gente não conhece, né? Então isso é um e negócio. A gente pode ter uma intenção boa de bondade para pessoas em que a gente não conheça ou que não façam parte, né, da. Fala aí, Iago. oi, Ah, Iago, amanhã vai tudo ter um bem? brabo, vai ser amanhã, né? É, ansiosa também É, não. A para gente está, ver a dele. né, até o Iago amanhã é capaz de falar um pouquinho da bondade que está dentro da, né, de uma das aulas lá do treino de habilidades, né? Então vai ser Hum, legal, né? amanhã também vai ser show. Sim. Você quer se apresentar um pouquinho, Andresa, antes da gente começar aqui a falar da RO? O que você acha? Você não quer esperar até 8 Ah, tá 5? bom, tá bom. Boa Vamos noite. esperar. Vamos continuar batendo papo aqui, falando oi pro pessoal que tá chegando. Uma coisa, né, que nos ajudou bastante, né, Andresa, é estar na equipe de consultoria. Eu sei que a gente vai falar bastante assim, mas assim, Sim. estar não é uma coisa legal, né? É, é um privilégio assim enorme, né? A gente ter organizado para estar nessa consultoria, né? Faz uma diferença gigante. Acho que nas nossas práticas, né, profissionais, principalmente porque a gente atende esses casos ali, algo muito corriqueiro do nosso dia a dia. E aí, né, assim, E que o outro dia, Iago falou, tá ficando muito de mimimi. Vocês estão mandando muito bem. ah, Ah, obrigada, Iago. mas assim, né? Outro dia a gente conversando, né? E aí acho que até estava no meio da sessão, a gente falou, né? Energiza a gente, né? Dá uma energizada. Sim, é. É uma reciclagem também, né? Para o terapeuta olhar para si, né? Não as suas práticas, o que, que ele está fazendo. Tem Felipe, esse Augusto. é o cara, pô, É, estamos sempre assistindo ele. Hoje ele está dando uma moral pra gente aqui. Obrigado. verdade. A gente sempre prestigia eles, né? Aprendemos demais. É uma honra mesmo. Tem bastante gente bacana aqui assistindo a live, assistindo um pouquinho do que a gente aprende do dia a dia, né? Acho que mesmo com as nossas consultorias também, nos nossos encontros. Eu me sinto, pelo menos, muito honrada, né? Estar participando. Mas assim, a energia, né, que a gente sai do encontro, acho que é o grande ponto que, né, É, da gente mostrar que nem assistir às aulas, né, às lives, também me trouxe esse sentimento, né, assim, sim, de quanto a RODBT é legal, né, assim, quanto, sim, sim. quanto é interessante, né, Eu o acho que quanto também
gente vai falar um pouquinho, né? Porque a RODBT, ela fala sobre abertura radical, né? Então, abertura radical para as emoções, comportamentos, as emoções. E quer dizer o quê? A gente também precisa, como terapeuta, olhar essas características também, né? Não só no nosso cliente, mas como terapeuta. E as consultorias é bacana porque a gente acaba fazendo essa reflexão, esse paralelo entre terapeuta e cliente. Sim, sim. E Inclusive, aí, como você falou, a gente sai energizado ali com outro gás. sim, sim. Então, beleza. Acho que dá para a Então, gente, vamos. 5 minutos. Vamos lá. Vamos conversar. Vai ficar gravado de qualquer maneira, né? Vai. Então, depois você pode assistir tranquilo, né? Você quer se apresentar rapidamente? Apresento. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Andresa. Eu sou psicóloga, né? Fiz mestrado na psicobiologia na USP. Trabalhei com mindfulness, né? Com meus participantes da pesquisa. Agora eu faço doutorado. Hoje, no doutorado, eu faço também pelo mesmo programa de psicobiologia da USP. E hoje eu vou trabalhar no meu doutorado com os protocolos transdiagnóstico, né? O protocolo unificado transdiagnóstico. Foi isso que me deu uma curiosidade, né, em me aprofundar um pouco mais nas práticas da RODBT, né? Porque ela também é algo, um transdiagnóstico também, né? A gente vai trabalhar além de diagnósticos. E, e isso que me incentivou a estar conhecendo um pouquinho e participar e me aprofundar, né, desses estudos, que é muito bacana. E é muito enriquecedor, né, como a gente falou. Sem dúvida. Então, meu nome é Eduardo Carvalho, então sou psicólogo também. Aí eu fiz a especialização no NTCC Rio de DBT, até Felipe foi um dos professores, Juliana foi outro. E aí a DBT me chamou muita atenção. E aí, numa aula do Eduardo Guimarães, que é lá do Sul, né, ele apresentou RO. E aí aquilo ficou, caraca, a gente pega paciente, a gente tem paciente, cliente, né, que eles preferem cliente. Tem cliente aqui super controlados, como tratar? E aí eu tive 2 ao longo do tempo em que eu não sabia da RO, não sabia como fazer e acabei não sabendo lidar com aquilo tudo. Então, a partir daquilo eu falei, opa, vamos lá. Aí fiz lá o webinar, depois fiz a etapa 1 e depois a etapa 2. Etapa 2. Até em inglês, aí eu fiz, terminei e falei, vamos lá. E aí a Juliana, pela CAESM, né, junto lá com a RODB, fez o treinamento para treinadores, né, para profissionais, treinadores de habilidade. E aí eu fiz também. Eu falei, opa, agora vamos em frente. E aí a gente começou a fazer alguns atendimentos, né? Mas assim, na equipe de consultoria foi uma grande linkou tudo para a gente, né? Porque a gente pode atendendo, pode continuar tendo apoio, né? E seguindo, né? Então estou aqui no Rio, né? Atendo aqui no Rio, atendo online e RO, DBT e essa parte transdiagnóstica eu acho muito legal, que a gente não fica preso, né, à questão do diagnóstico. Então, acho que você vai começar aqui, vamos fazendo perguntas, não é isso, Andressa? Vamos fazer um bate-bola aqui, né? A gente já começou a conversar um pouquinho sobre para que serve a RODBT, né? O Lynch, né, ele começou com as pesquisas dele e teve lá o seu fundo pela DBT e ele falou, poxa, a gente também tem funções que são prejudicadas na pessoa, né, super controlada. Ela também sofre, né, com emoções, com comportamentos. Elas são socialmente também, são mais fechadas, né, não são tão flexíveis a essa abertura. Então, por que não a gente estudar um pouco mais sobre essa flexibilidade, essa abertura radical, né? Para a gente trabalhar socialmente, emocionalmente, comportamentalmente, até culturalmente também, né? Com esses clientes. E aí, assim, dentro disso, né, pensando aqui nos principais objetivos da RO, né? Isso até a Juliana já falou um tanto, mas é só para a gente dar uma passada rápida, né? É promover a maior abertura emocional, né? Equilibrar o controle e a espontaneidade, melhorar a conexão social e reduzir comportamentos rígidos e perfeccionistas, né? Isso vai tratar os transtornos transdiagnósticos. Então, não importa se é o TPOC ou se é anorexia, por exemplo, se é perfeccionismo clínico ou até alguma parte de
ansiedades ou depressões que são persistentes em outros tratamentos. Você tem Anorexia, né? anorexia, Também tem bastante. Agora os estudos, anorexia, família. isso vai aumentando na adolescente, mas a ideia é buscar se existe, se é disfuncional mesmo o descontrole. Então, atrapalha muito nas conexões sociais, né? Então, se isso for o grande ponto, você vai lá e trabalha com a RODBT, né? Dentro de outros. É que não adianta você falar assim, eu tenho desregulação emocional. Não adianta. Sim. Com a DBT eu vou. Então, é conseguir observar. E aí ontem até, né, a gente viu bastante, né, como chegar nessa ideia se o supercontrole é mal adaptativo ou não, né? Como é que a gente verifica, a gente faz o que é o ponto, né? E a partir disso vem a questão. Mas eu faço, então, terapia individual em RODBT e está tudo beleza? Né? Então, assim, eu, por exemplo, vim da DBT, né? Então, assim, na DBT já tem os 4 modos de tratamento, né? Terapia individual, coaching telefônico Isso. e a própria Os grupos, né, de habilidades, né? Então, aqui a gente segue mais ou menos o padrão, só que o treino de habilidades é outra habilidade, de outra forma, e a nossa equipe de consultoria é também de outra forma. Sim. Mas é uma ideia de seguir mais ou menos esse caminho, né? E aí, assim, o que você podia dizer sobre para que serve essa consultoria, essa nossa equipe? A nossa equipe de consultoria hoje ela está destinada, né, para os psicólogos, os psiquiatras. A gente trabalha muito com o supercontrole, né, mal adaptativo. Além também de ser uma terapia transdiagnóstica, então a gente trabalha além dos clusters, né, que a Juliana, a Alessandra comentou, do cluster A, aqueles transtornos paranoide, esquizoide, esquizotípico, e o cluster C, que é aquele evitativo, dependente, obsessivo compulsivo. Porém, também a gente trabalha com diagnósticos do borderline. O borderline apresenta uma desregulação emocional, porém, também ele pode apresentar traços super controlados. E aí, como a gente vai trabalhar? Aí entra a RODBT, né? Por ela ser uma terapia transdiagnóstica. Isso. E a gente vai acabar trabalhando isso com o nosso cliente. E dentro da nossa consultoria ali, a gente vai trabalhar, né? Fazendo os treinamentos, as adaptações também, né? As supervisões com algum detalhe do cliente, que há alguma dificuldade que a gente apresenta. Também alguma adaptação nesse programa, né? Porque o que eu estava lembrando aqui, até a gente chegou a uma discussão, teve uma vez, o Eduardo, a cultural, né? A RODPT, o Lynch é uma norte-americano, só que a gente está num país latino-americano. Então, o latino-americano é algo mais quente, né? Mais caloroso, né? E o norte-americano, a cultura dele é mais fria, né? Sem tanto esse calor aqui, latino-americano. E aí que vem essa adaptação, né? Eu preciso entender qual é essa educação desse meu cliente, qual é a cultura também, o contexto que ele está inserido, a cultura brasileira, como ela é. Então, é isso que a gente acaba fazendo alguns ajustes, e também dos contextos, né? Hospitalar, da clínica, algum centro de tratamento, ou algum centro de tratamento para pacientes que têm anorexia, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de adaptação, enquanto esse paciente está recebendo os tratamentos precisos também. Perfeito. E aí a gente também pode ter, né, um apoio técnico. Sim. E uma ajuda ao terapeuta, né? Então a equipe de consultoria vem para ajudar o terapeuta, né? Não é necessariamente uma supervisão, né? É muito mais que olhar um caso, mas é lógico que no momento a gente faz. Um manejo colaborativo, né, com os terapeutas. É algo em comum ali, onde um vai ajudando o outro a chegar a um senso comum ali, para a gente ter uma maior capacitação, né, a implementação dessa terapia de uma forma eficaz, né, para a gente ajudar o cliente super controlado. Mas aí a gente pode falar. É que eu gosto muito de pensar assim, que é se manter aderente, né, a toda a RT, né? Eu acho muito legal isso, né? Agora, assim,
E aí, como que funciona? Aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais. A gente sabe para quem é destinada, né, a consultoria. Mas e aí, como que funciona essa consultoria? Eis a questão. Isso. A gente vai ver o passo a passo aqui. Só queria pensar aqui juntos aqui, né? Uhum. A consultoria vem para ajudar o terapeuta. E como é que a gente pode observar que a gente está com sinais de burnout em pacientes supercontrolados dentro da RODBT? Porque, assim, eu tenho alguns casos e não é fácil. Sim, não. É cansativo, né? É difícil. Por muitos estudos que está surgindo agora, o burnout da autocompaixão, né? Então, chega a ser exaustivo. Pro terapeuta. Então, imagina só a gente lidando com pessoas super controladas, evitativas, mal adaptativas, esse controle mal adaptativo, né? É cansativo para o terapeuta. Então, aí, pelo menos eu, nas sessões, quando eu atendo, eu fico muito esgotada, né? Isso. Por É, exemplo, é mudança, exaustivo. mudança de horário. Eu já tive muitos problemas. Eu pedi, pô, às vezes eu peguei uma semana que eu lembro que eu pedi 6 mudanças de horário para vários pacientes. Para um super controlado foi um problema. E Uhum, eu pedi sim. e que ele não estava trabalhando, ele só viria aqui, eu falei, meia hora depois, foi um problema. Então, assim, tem uma hora que cansa mesmo. Por isso que ter um protocolo e os scripts da RODBT para a terapia ajuda demais. Agora, se eu não estou numa equipe de consultoria, eu não tenho, às vezes, um espaço para eu poder falar que eu estou sentindo isso tudo, que Uhum, está difícil, estou sentindo aliviado se o cliente não vem, se eu estou assim, se eu evito a supervisão, eu evito a discussão, eu não falo sobre aquilo, porque eu não... Então, assim, estar ali na equipe é um lugar para a gente poder colocar isso para fora e sim, pedir uma a gente, no sim, nosso sim. É, burnout. Eduardo, é algo que vai além da nossa terapia, né? A terapia pessoal, é algo que vai muito além. Acho que a gente mesmo já detectou alguns comportamentos que a gente tem também, devido à nossa educação, à cultura, né? Olha, você tem que engolir o choro, você tem que ser forte, você não pode mostrar fraqueza, você tem que fazer isso tudo certinho, com rotina, para não sair nada errado, porque você tem que ser bom. Então, assim, isso envolve muito. Aí a gente vai buscar uma terapia e pessoal, e que dentro da consultoria a gente acaba identificando alguns traços. Então, assim, é aí que a gente leva a alguns detalhes do nosso também supercontrole, né? A gente começa a olhar para como a gente está conduzindo essa sessão com o nosso paciente. E quanto está nos impactando, né? E aí, assim, um dos pontos que a gente viu, né, assim, como eu posso me preparar para os encontros da consultoria, né? Uhum, Tem isso. alguns pontos aqui que a gente viu lá, inclusive está dentro lá de textos e livros, né? É. Tente um semanal para o papel de líder, né? Desenvolva um rodízio para as pessoas que vão tomar nota, Uhum, né? Use uma verificação perguntando com que eu tenho dificuldade. uhum, Viu que ah, fazer algumas práticas de auto-investigação, né, faz muita diferença. Às vezes a gente faz, né? Já teve no caso, às vezes o Iago uma vez falou, e aí a Juliana foi fazendo auto-investigação junto ali para poder puxar, para a gente aprender. isso. Mas antes eu posso pensar, com que eu estou tendo dificuldade? Eu estou me sentindo desmoralizado sobre alguma coisa? Uhum, é. Há uma da energia do que eu estou sentindo, as rupturas de aliança, né, que são já previstas dentro do tratamento, Sim, sim. o paciente supercontrolado vai criar ali, por algum motivo, seja aquela meia hora que eu pedi para mudar, uma ruptura de aliança. Existe todo um formato para trabalhar. Isso. É através dessas perguntas, né? Desses questionamentos aí dentro da consultoria, né? Até que também que ponto meu cliente está envolvido na terapia para eu também não me sentir desmoralizada, para eu saber se ele está engajando ou também algum comportamento meu está fazendo está tendo alguma sinalização, ou também algum comportamento desse paciente de não envolvimento é uma sinalização também para o terapeuta, né? Para a gente poder se envolver.
quando eu estava revendo aqui o material, o livro, né, que a gente sempre senta e rever, eu me deparei ainda com medo. O medo do seu cliente. E aí eu já prestei atenção e relembrei ali de alguns pacientes que eu já tive, eu ter medo de atender um cliente. E aí? Isso está querendo dizer o quê? É sobre mim ou é sobre esse cliente? Né? Então, é isso dentro da consultoria que a gente vai estruturando melhor o nosso raciocínio ali. Isso. E aí, quando você faz esse pensamento prévio, né, e aí faz a própria sua autoinvestigação, que é uma das práticas muito interessantes, buscando a abertura radical, que você falou lá de você se prepara. Né? E aí, é claro, né, a gente faz uma reunião semanal, a gente hoje em dia está com 1 hora, né, somos nós 4, né, então a gente tenta ser pontual, né, a gente tem a ideia que a gente fique empolgado, a gente está ali querendo estar ali, gostando de estar ali, né? E seguindo. Mas a estrutura, como você perguntou, né? Em geral, começa com mindfulness, que seria uma prática de mindfulness que não é igual da DBT, né? São práticas diferentes, né? Eu acho até que pode ser que o Iago amanhã fale um pouquinho mais, né, sobre as práticas. Depois a gente estabelece a agenda, faz um check-in de autoinvestigação, busca soluções de problemas, pode assistir uma sessão gravada ou um texto, ou algum... A gente já fez muito, né, de capítulo, né? Vamos olhar esse capítulo, vamos buscar. Sim. O Eduardo, o Thiago Tatum também, né? Eu sigo ele também. É um prazer ele estar aqui assistindo. Ele falou também que ele está estudando sobre as práticas sufistas, né? Do mindfulness, da RODBT. Uma das bases do mindfulness da RODBT é o sufismo, né? Acho que tem um livro até na segunda-feira que a Juliana até passou uma vez para a gente que fala isso, né? Isso, acho que tem também aqui na página da RODBT as indicações desse livro, né? Onde fala um pouquinho sobre a base teórica do mindfulness sufista, que é o quê? A gente trazer essa autocompaixão para si mesmo, para depois a gente levar essa autocompaixão para as outras pessoas e olhar o quê? O nosso momento presente sem nenhum julgamento. A gente vai ter alguns pensamentos que vão voar, a gente vai escapar. Então, a gente perceber que tem esses pensamentos, trazer de volta o que a gente está prestando atenção através da respiração, então, trazer essa autocompaixão para si. E depois a gente passar as outras práticas de mindfulness para as outras pessoas. A gente sabe que tem algumas práticas de mindfulness que são aquelas participações sem planejamento que não são tão fáceis. O próprio treinamento de habilidades não é tão simples porque parece, em algum momento ali parece um pouco forçado. Mas assim, eu queria deixar bem claro que um paciente super controlado é muito fechado, muito rígido. Então, há uma prática sem esse planejamento, uma participação sem planejamento, é para dar uma quebrada. Porque senão fica naquilo. Ela, né, a cara de indiferença. Tem expressão facial, né? Tem o que concorda mais, tem o que discorda de tudo, mas assim, ou então a gente vai fazer assim, a gente vai ficar a sessão inteira meio ali, sem falar nada, sendo. A gente não é um ponto, porque tá. Então, usar ali o mindfulness, né, mais para dar uma prática, assim, para dar uma quebrada, né? E aí não tem que ser breve. Dentro dessas estruturas, quando a gente tem que mexer os braços, a mudança de voz, né, o tom da voz, as caras e bocas que a gente precisa fazer também, aprender a fazer, né, para o nosso cliente. Falar para ele que a gente também tem um roteiro, eu lembro que a Juliana passou para a gente ali, a gente tem um roteiro a seguir também, que às vezes vai ser preciso ler aquele roteiro, a gente não vai saber de cabeça, né? Para quê? Para mostrar para esse paciente que também a gente é vulnerável e ensinar ele a lidar com essas vulnerabilidades e a interação social. O script, né, Andresa? A gente até fez alguns treinos, né, dentro da equipe. Assim, claro, a gente já tinha ali, mas assim, como fazer e falar, e não precisa dizer diferente. Ó, existe aqui um script e é mais efetivo que eu faça a leitura, que vai ajudar a ter todas as informações que eu quero passar. Mas tem muito, por isso que a gente levou para a consultoria, né? Tem muito nosso medo de não ser suficiente se eu não sei aquilo de cabeça.
Mas, cara, é que nem se a gente falar aqui, a gente vai saber todos os detalhes da consultoria. Não, a gente pode olhar o Não. papel e Com certeza. isso, né? E Então, aí, continuando falando ali da estrutura, o Eduardo, da consultoria, né? Porque ela tem alguma estrutura. isso. Aí eu Você comentou as práticas de mindfulness, né? Dura mais ou menos de 5 a 10 minutos, essas isso. práticas. E tem até a da bondade amorosa, que você falou um pouco mais cedo hoje, Sim, sim, é. que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas Sim. estabelecer a agenda é aquilo, né? É buscar a hierarquia, né? Então, assim, existe algum paciente, existe alguém que tá com algum paciente cliente que está com comportamento de risco à vida? Uhum. A Lembrando gente que, vai por hierarquia, né? lembrando que o supercontrolado vai ter o planejamento. Não quer dizer que ele não tenha ideação suicida e que ele não esteja É. planejado e que vai fazer. Aí eu vou buscar qual é. E aí vai. Sim, Existe um planejamento. Ah, tem algum cliente que está com alguma ruptura de aliança? Porque existe sim. um protocolo de ruptura de aliança. Uhum. Tem alguém da equipe que precisa de ajuda na qualidade de vida? Como é que está a parte do treinamento de habilidade? Lembrando que o treinamento de habilidade na RODBT tem que ser em grupo. É, Porque, o treinamento é. na verdade, assim como na DBT tem a vida que vale a pena ser vivida, Uhum. na RODBT tem a vida que vale a pena ser compartilhada. Então, o treino de Sim, habilidades em grupo é uma das ideias de também compartilhar um pouco ali. sim. Né? É. Então, a gente tem que ver, o paciente Os está. temas, né? A gente acaba compartilhando os temas de supercontrole também, né? O Então, Eduardo. tem algum cliente que quer abandonar a terapia, Isso, isso. está pouco engajado, tem alguém Aham, com alguma emoção intensa ou se sentindo desmoralizado, isso. tem algum comportamento do cliente que interfere com a terapia, que não Aham. seja ruptura de aliança. Então, Uhum, a gente pode ir passando para criar a agenda conforme está. Ou a gente já fez algumas reuniões em que a gente tinha um objetivo. uhum, Pegar isso. esse capítulo e vamos aqui chegar, olhar no detalhe e discutir. Então, a gente sempre vai buscar ali burnout, limite, Uhum, estou sendo prático, estou tendo compaixão, estou seguindo a RO, estou sendo aderente. aham. Sim, é. Acho que o sentimento do terapeuta também, acho que você comentou aqui na pergunta, a desmoralização, né? Se eu estou me sentindo triste, insuficiente, não estou tendo uma alta eficácia para desse paciente, né? Não estou apresentando uma alta eficácia. Falar um pouquinho também do terapeuta, né? Dessa desmoralização do terapeuta. E aí o próximo passo vem a gente fazer uma autoinvestigação. Autoinvestigação, é. A ideia é que a gente já faça a nossa autoinvestigação, faço lá o diário de autoinvestigação, mas ali a gente pode. Então, é, a pessoa vai falar algo e um outro pode chegar e buscar ali, fazendo perguntas, né? Tentar localizar Uhum, o limite do uhum, sim. terapeuta. Aonde que está o limite dessa autoinvestigação a Uhum, partir de um... E temos, assim, várias e várias perguntas que podem ser feitas tem. para essa autoinvestigação, né? Então, eu queria pegar aqui pelo menos Ó, por exemplo, Um exemplo. minha experiência de desmoralização só emerge Uhum, quando estou trabalhando com este cliente específico. uhum. Estou me sentindo desmoralizado em geral, em casa, com os colegas. Isso é. O que eu preciso aprender para ajudar a gerenciar essas questões? Uhum, Se nem sempre eu estiver presente, então o que fica desencadeado? Por exemplo, o que eu estou fazendo ou pensando pouco antes de acontecer? Tá? O uhum. comportamento é diferente ao trabalhar com esse cliente? Eu estou falando mais rápido? Eu estou falando mais devagar? Isso, aham. Ação social? Houve alguma ruptura de aliança? A que Uhum. ponto meu cliente está envolvido na terapia? Então, assim, tem muitas perguntas, Sim, né, que a gente pode fazer e a gente vai colocar e o outro colega pode ir lá. sim, Você é. está no limite? Você está no seu limite? Se não, o que você precisa para chegar nesse Uhum. limite? Ou então é assim, a gente conversa bastante. O que
essa situação, né, ou esse sentimento você aprende, né? Será que existe algo que eu, terapeuta, preciso aprender diante esse meu sentimento, esse meu comportamento, ou meu, ou do meu cliente? Então, o que que eu posso aprender ali diante dessa situação? É Isso. algo que a gente Então, pode sempre fazer começa a refletir isso. bastante. E aí você pode fazer essa autoinvestigação entre os terapeutas, um Isso. ajudando o outro, dando ali o limite e falando. Ah, inclusive, uma das práticas até do treinamento vem muito assim, você vai fazer uma autoinvestigação e ver aonde, faz umas 3 perguntas para a Uhum, pessoa. Dependendo de como ela respondeu, o tom de voz, a velocidade, tal, você uhum, e talvez esteja o limite. E aí você vai mais a fundo ali para tentar ver o que aprende. E sim. aí, após isso, você pode pensar numa solução de problemas, em que você vai É. fazer a avaliação, ver as soluções, as dificuldades, ou estou em burnout, ou, se for o caso, ou assistir uma sessão gravada com foco na sinalização. Isso é isso que eu ia comentar também aqui, né? A gente prestar atenção em alguns vídeos, né? Que o Lynch, nos treinamentos, ele gravou a entonação da voz dele, os gestos, né? Ele falar que vai ler um roteiro ali, como é pro cliente, né? Saber disso. É pior, né? E a gente treinar também, né? Eu acho que o melhor de tudo é a gente fazer algo muito vivencial. E tem uma coisa legal, né? No próprio livrão tem como você deve pôr suas cadeiras, como deve Uhum, como a temperatura do ar, né? Então, sim, assim, é. parte ali em que você pode fazer as verificações e ir vendo. Uhum, Agora, assim, uma das coisas que a gente também pode falar são as premissas da consultoria, né? Em que todos da equipe se amparam. Então, isso é verdade. nossos clientes são clientes de todos, porque nós estamos numa equipe de consultoria. Uhum, Outra premissa, todos estão dispostos a praticar a abertura radical em cada um de nós. É isso, abrir. sim, Porque senão se eu é. estou ali preso Uhum, à verdade, aí eu fico com dificuldade até de observar, né, o nosso limite. Né? O que eu estou sinalizando, por exemplo, se eu chego atrasado na equipe, uhum, o que isso quer dizer para mim? sim. Né? E a ideia, a última premissa bem aqui, é que todos estariam dispostos a gravar e compartilhar sessões de feedback. Sendo que você pode ter 10 minutos de sessão gravada Uhum. para ver a sinalização, o tom, e a gente Nossa, verificar como faz, né? é. Isso é Então, muito legal. A gente ter alguém ali é isso que ter essa experiência vivencial, acho que é muito rico, né? A gente saber como você pode fazer, como você pode corrigir o seu tom de voz ali, gestos, reforçar também o ambiente, né? Para esses pacientes super controlados. Então, acho que é bem bacana, porque a gente se autocorrige e tem a colaboração da nossa equipe, né? isso. E lembrando, né? Equipe de consultoria não é supervisão, necessariamente. É, Não é do terapeuta, né? isso. Grupo, ela é estruturada Uhum, para um estar aderente e seguir ali vendo que a gente está sinalizando se o burnout está ali, se a gente está no nosso limite, com abertura radical e também com autoinvestigação. É o caminho por ali, podendo ter aprendizado, poder ter estudo, pode ter, isso também está ali uhum, dentro. Mas não é uma supervisão necessariamente, é mais isso. como nós estamos Uhum, sentindo e se dando para os nossos clientes, né? é. É bem isso. E aí também, além tem as premissas, né, da consultoria, como a gente comentou, mas também tem as premissas centrais da RODBT, né? Que acho que uma que você tinha falado aqui é. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, acho que eu perdi aqui. Aprendendo Então, a lidar com a flexibilidade. O que será que eu preciso aprender? Que você tinha comentado ali naquelas perguntas. A abertura radical, ela envolve essa disposição desses questionamentos, né? Que a gente é desafiado, né? E o que que eu preciso aprender? O que que eu posso aprender? e que nós não vemos necessariamente as coisas como elas são. Nós vemos Isso. como nós somos, né? Uhum. E que o
bem-estar psicológico pode estar ali dentro de receptividade, flexibilidade e conectividade social, né? Isso. Então, estudos e mais estudos aí, tem um estudo grande de Harvard que fala, né, uma boa vida, ela vem com bons relacionamentos, né? Isso, aham. Mas como eu vou ter bons relacionamentos se eu sou fechado, travado e eu não consigo ter, eu não consigo fazer uma sinalização, eu É. estou com as pessoas têm que ser perfeitas porque eu sou perfeito. Isso tudo quebra. Então, um dos Uhum. objetivos, né, da terapia é ter pelo menos uma pessoa em que o cliente tenha um contato, uma nova conectividade social e que possa se abrir, entende? Uhum. Até intimidade e tudo mais, né? Mas assim, Ó, aqui a abertura radical, ela assume também esse compromisso, né? Não vemos as coisas como elas são, mas vemos as coisas como nós somos. isso aí, né? E lembrando, né? Consultoria 1, terapia Uhum. individual, telefone, que nem sempre acontece que o paciente super controlado, ele, né, não Uhum. fazer o coaching, mas eu já tive um paciente que era bastante, e ele fazia e depois pedia desculpas. E Uhum. eu falava, Isso. aí uma vez É. ele ficou uma semana sem me chamar, ele falou, ó, consegui, uma semana sem te chamar. Eu falei, mas você podia ter chamado, não me irrita, não me chateia, né? Mas Uhum. assim, e depois o treinamento de habilidades, que é muito importante. Então, são Uhum. os módulos de tratamento que estão na RODT, né? Para ser algo efetivo, né? Como a gente lembra também pela DBT. Sim. Eu acho que é isso, Sim, Andresa. aqui também, como a gente tinha falado, ó, os instrutores das habilidades da RODBT também, a gente pratica a abertura e a autoinvestigação. Uma vez que a RO, ela não é algo que pode ser acolhido somente por uma via, né? Somente por um raciocínio. Tem que ser praticado ali, né? Tem que ser visto como é que é a sinalização e tudo mais, né? A gente tem que tentar ser mais flexível mesmo, né? A gente, não adianta a gente ficar falando o seguinte: você tem que se corrigir, você tem que melhorar, você tem que mudar, né? A ideia é a gente verificar ali crenças ou formas de comportar se são benéficas ou se são vistas de forma Uhum, aberta. uhum. Isso aí, Eduardo. Então, acho que é E isso. agora a gente podia falar um pouquinho da nossa experiência, né? Como equipe de consultoria, né? Eu acho que Se alguém tiver qualquer dúvida, pode escrever aí, né? A gente vai sim, agora da nossa experiência, né? O que você tem achado assim de mais legal? O que tem funcionado? Conta um pouco para a gente. Eduardo, acho que como eu estou tendo alguns pacientes ali, falar como terapeuta, né, psicóloga, eu tenho alguns pacientes super controlados, né? Não tem diagnósticos, né? Tem um que tem diagnósticos, mas uma grande maioria são transdiagnósticos, hoje que eu atendo. Então, dentro da consultoria, dentro da nossa dinâmica ali, ela vem mais para me fortalecer ali como terapeuta, para eu conduzir, para eu preparar aquela sessão, para eu estruturar e receber ela conforme o contexto que esse meu paciente ele vive, né? Então, me ajuda a não ter medo, né, de atender esses pacientes super controlados, porque às vezes eu percebo assim, no início, né, quando a gente estava começando com os treinamentos, eu me via com medo de falar algo e ser interpretado, o meu paciente interpretar de uma outra forma. Então, será que eu posso falar? Eu não posso? Então, a gente fazer essa autoinvestigação ali, né? Aceitar também que a gente pode fazer uma pergunta errada, que a gente pode errar, mas fazer essa autorreflexão, essa investigação foi muito enriquecedor para mim. E também me olhar como terapeuta. Quais são as minhas fragilidades ali em atender esses pacientes? O que eu posso melhorar? O que eu posso aprender com essa situação? Tanto comigo, tanto com ele. Olhar de uma forma mais cuidadosa, mais valorosa, né? Com mais compaixão, né? Isso. Pra... E além disso tudo que você falou, né, eu posso dar aqui do meu testemunho, né, que a gente, em vários momentos, a gente pôde conversar sobre se a gente usa RODBT para o paciente e é efetivo ali, se a gente consegue caracterizar que Isso. ele é super controlado, que é o problema do supercontrole mal adaptativo, se ele vai, Uhum. se a gente consegue
mostrar para o cliente que é o melhor caminho, que é o que Uhum. tem uma possibilidade de resultado, isso é muito difícil. A gente compartilhou algumas vezes, né? Não só a questão de usar uma escala ou usar outra, ou, vamos dizer assim, vender a ideia que a RODBT é para aquele cliente, né? Isso. Porque às vezes vai estar querendo ir lá, às vezes imposto, sei lá, para a esposa, para o marido, vou lá, você, mas eu só fico naquele assunto do dia a dia. Isso. E algo muito mais profundo, né? Diante dessas situações que tanto esse paciente, tanta gente também tem a aprender, né? Tem, Quais são o que a gente pode ser mais aberto também, radicalmente, como terapeuta. não, E concordo. também como é uma terapia, ainda que está em estudos, né? Para a gente aprender a montar as sessões de uma forma mais estruturada, mais valorosa para a terapeuta, para o paciente. O que a Juliana está falando aqui? O mais difícil é desapegar do estilo de terapia que já aprendemos e ficamos atentos aos nossos comportamentos em sessão. É isso aí. É Verdade. isso que é o mais difícil, realmente. Então, assim, eu fiz a especialização em TCC. Então, assim, a TCC, ela tem uma outra premissa, né? A RO, a gente começa a se atentar mais nas situações que a gente precisa aprender, né? E aí, né, a gente pega muito assim, né? Mas como que a gente pode aprender mais, estudar mais, né? Então vai ter aí, né, já tem lá o webinar que você pode pegar, mas tem também a certificação do nível 1, né, que vai ter Sim, é. com o Pedro, né, com outras pessoas, e vai ser muito bom para quem quer, é rápido, e você já aprende um tanto, né, uma diferença, que aí já começa ali a organizar na cabeça, para depois vir em português, né, provavelmente para ano que vem, aí a certificação de nível 2, que aí ela é bem mais completa, bem mais... Depois ela teria O nível nível 3 3, que vem que é o presencial, né? presencial. Então é um caminho. Isso eu estou falando para o treinamento como um todo, né? Para você ser um terapeuta, né? Assim, Uhum. certificado. Mas teria também aquilo lá, eu quero ser treinador de habilidades. Também tem um caminho a seguir. Mas essa nível 1 você tem que fazer. É. Então, né? Ó, nível 2 ano que vem, ótimo. Aí, ó, Juliana, nível 2 o ano que vem já. Acho que vai Aí, sair o nível 1, né? Ao vivo, né? isso. Então vai ser assim, só para quem vai estar lá todos esses elementos, né? Então é porque a gente já avançou lá atrás, mesmo lá no Noi só tinha inglês, mas assim, vamos lá, né? Mas agora o inglês fica muito mais fácil. E aí tem a grande possibilidade aí, que a Juliana estava falando também, de ter um livro em português, né? Então acho que isso vai ajudar a divulgar um pouco mais o que é a RODBT, fora o próprio Instagram, RODBT Brasil, tem a RODBT Rio, Maringá, tem vários locais onde as pessoas podem conhecer um pouco mais da RO para até poder, ao observar que o paciente é super controlado, tentar ver se esse é um dos caminhos mais assertivos, Sim, né? e também é algo da nossa cultura, né? Eu falo assim, é, foi baseado ali numa cultura norte-americana, então agora ele está se expandindo para o mundo inteiro, porque a gente está em constante evolução, a terapia também, as abordagens estão em constante evolução, a gente que fala aqui nas abordagens, né? Mas até para a gente conseguir fazer uma estrutura mais organizada, como a gente pode atender em qualquer lugar do mundo, né? Não que a gente hoje não possa atender, mas a gente conseguir estruturar melhor, algo mais robusto, né? E o legal é que estando aqui na RODBT Brasil, você tá linkado direto ao Tá, link. Está aprendendo com quem fez, né? sim. A gente Isso bebe da fonte, né? isso é uma das grandes coisas, né, da gente ter possibilidades hoje em dia, né? Vai direto, né? Assim, muito, muito legal. Então, acho que é isso, Andressa. Obrigado aí. Sim. Quero agradecer a Juliana também, essa oportunidade de estar participando do grupo de consultoria, né? Está sendo muito enriquecedor ali, acho que uma mudança muito grande como terapeuta também. E agradecer, né, a Juliana pelo todo o empenho, a participação Com dela.
certeza. Pô, a gente aprende sempre muito com ela. Compartilhar aqui, mesmo a gente está em estados diferentes, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo, vocês estão aí no Rio de Janeiro, olha só. Como a gente está expandindo cada dia mais. É verdade. E nós estamos à disposição aí, faz o contato na RIODBT do Rio, aí fala com a gente pode entrar em mais detalhes, tá? A gente está super Sim, disponível. tá. Sim, com certeza. Então, Tchau, beleza. Eduardo. Tchau, pessoal. Tchau, Ju. Até.